Aí vamos lembrar, né? É isso que eu tô falando. A gente tá olhando os livros como professores formados há mais tempo, nós, né? E a gente quer tudo no livro. E o livro é para o estudante consultar. Será que se tiver 5 exemplos do aluno, né? Eu me lembro que a Adelaide um dia falou assim para mim, ó, gente, se ele só é do livro antigão, né? Bastava ele dominar os exemplos, que ele já sabia o conteúdo, não precisava nem ter exercício, né? Que o exemplo já vinha tão esmiuçado, um de cada. E aí a gente sabe que um livro que faz isso, o aluno vai estudar. Aí, resultado. Vou lá, a parte toda de grandezas e medidas, né, que existe, inclusive, um lugar para isso, está também dentro de álgebra, tá entendendo? Aí eu falei assim, meu Deus do céu, se tem um lugar lá para grandezas e medidas, por que tá botando grandezas e medidas dentro de álgebra e tal, né? E aí, essa outra parte eu fiz uma análise bem mais rápida, que é para poder postar e tal, assim, li as coisas e tal, assim, acordo mais cedo e posto lá as coisas para ver. Mas eu tenho várias impressões que a gente poderia falar. Eu não sei se hoje a gente discutiria o questionário, mas acho que a gente podia ver as impressões, né? As impressões pessoais. As impressões gerais, Gil, que você sugere? Isso. As impressões gerais. Na geral, né? Também, eu acho que em linhas gerais a gente já tem muito a dizer. Porque antes de começar a reunião mesmo, a gente estava comentando disso, né? Do nossas visões em relação aos livros, né? Livros bem. O meu mesmo eu achei. Eu não adotaria se eu tivesse que adotar ele. Claro que eu ainda não vi o conteúdo a fundo, mas achei bem bagunçado. Assim. O seu é qual, Tess? Geração Alfa, da editora SM Educação. Carlos Oliveira e Felipe Fujita. Eu gostei o de Dante, apesar de Dante ser... O meu foi eu e Dani, né? Dani dividiu lá os capítulos. Assim, Dante tem aquela coisa, né? A gente que conhece Dante há um tempo, da questão de ser todo muito bem organizado. Ele já traz o quadro da BNCC, destinado a esse período dos anos finais, o que tem que ser abordado, traz objetivos específicos, e aí você, já dentro de cada capítulo, passando cada tópico, porque eu fiquei com a parte de produtos notáveis, fatoração e equação de segundo grau. Aí ele traz qual habilidade está sendo trabalhada dentro daquilo dali. E aí ele vai mostrando, apontando não somente a habilidade, mas apontando justamente o que daquela habilidade está sendo trabalhada. Ele é bem sistemático nesse sentido. É uma mistura, né? O Dante é uma mistura do tradicional, querendo inovar um pouco. Ele trabalha muito com a questão de jogos. É como se fosse um convite, ele não coloca muito assim escancarado, mas é como se fosse um convite para justamente isso. Olha, incentive aí seus estudantes a fazer material manipulável, essa proposta é bem bacana. E eu me lembrei muito na época que eu fazia oficina com o professor Antônio e a auxiliadora, na época lá no IAT, que a gente fazia muito isso, logo também no início, quando eu comecei a trabalhar no ensino fundamental 2 lá no Mendel e na prefeitura, eu fazia muito isso. Eu achei isso muito bacana. Mas eu acho, dentro do livro que eu vi, eu não sei, a minha questão ainda hoje eu acho que é um livro muito muito cheio de exercício, muito cheio de coisa, mas eu acho que não é para ser usado todo, é para ser saboreado. Eu penso dessa forma. Amada, eu tive essa mesma sensação. Ele realmente, já que eu estou com a NET, né, vou aproveitar para complementar, porque ela ficou com o capítulo de fatoração e eu fiquei com um capítulo que tem razão e proporção e um outro que fala de função. Ele direciona mesmo, aqui estamos trazendo tal habilidade da BNCC, aqui estamos trazendo a habilidade EF09 e MA10. Mas é um livro muito carregado. Ele traz exercícios bem interessantes, bem assim contextualizados, tem leitura, tem pesquisa, ele é bem diversificado, mas ao mesmo tempo ele acaba ficando muito cheio, né? Muito denso. Mas é isso, se você pensar que você vai saborear, que você vai fazer a sua seleção de acordo com a realidade da sua sala, da sua turma,
Eu acho que é um livro interessante. E em alguns momentos eu achei esse desenvolvimento dessa habilidade meio forçado, assim, no meio do nada ele, aqui, vamos desenvolver essa habilidade, porque a BNCC pediu, e eu vou colocar aqui, aí ele perde um pouco a fluidez, só para poder trazer a habilidade que a BNCC está cobrando. Mas é um livro muito rico, de uma forma geral, assim, nesse contexto da álgebra. Bem, eu agora, né, conhecendo, a gente está aproveitando para conhecer um pouco a BNCC. Eu quero dizer que, de maneira geral, né, as habilidades que foram postas para o 9º ano, a habilidade de álgebra, muito genérica, é uma habilidade única, né, para produtos notáveis, fatoração, equação, tá? Então, ninguém pode dizer que não atende, que vai ter isso. Todos os livros vai ter isso, então atende. Então atende. Agora, né, se vai desenvolver, é só testando para a gente ver. Então, eu achei assim que ficou muito genérica. Aí, eu pensei assim, meu Deus do céu, né? Fiquei pensando assim, aqui tem e o livro faz, né? Produtos notáveis, vai usando fatoração, algumas coisas forçadas, eu acho que ele queria logo chegar em Bhaskara mesmo, e tal. Ele faz uso do produtos notáveis e tal. Aí eu falei assim, meu Deus, será que isso é trabalhado no 8º ano? Eu fiquei preocupado, né? Fui lá na BNCC do 8º ano, já que eu não tinha um livro aqui, para olhar, né? Não contempla. Em nenhum lugar, 6º, 7º, 8º, tem lá um trabalho com fatoração, com bolsos notáveis, tem lá um trabalho com essa álgebra que a gente está acostumado, né, a ver estava acostumado a ver na 7ª série, hoje 8º ano, a parte de um pouquinho de polinômios, de monômios, frações algébricas, sei lá, alguma coisa, pelo menos, não tem. E de repente, o estudante vai se deparar com tendo que ter, tipo, como é que eu nunca vi produto notável, e eu tenho que fazer uma equação completando quadrados, por exemplo, né? E isso a BNCC não deixa lá explícito e tal. Uma outra coisa que eu vi de diferença é o formato. Isso tanto no meu livro como no de Cláudia. Assim, né? Eu acho que deve ser já uma... O livro do professor está diferente da minha época que eu dava aula. As páginas ficaram menores, né? Ficam aquelas páginas menores dentro do livro. E vem comentário página a página. Não era assim antigamente, né? Mas eu acho que é porque é o livro do professor, Gilson. Acho que Mas o não livro era assim. Mas não era assim, não. Sim, só tinha no final. Vinha só no final, bem genérica aquelas coisas. Então, aqui está bem dizendo, né, e tal. Então, ficou fácil para o Bianchini, por exemplo, a cada página de aula, ele dizia lá, tem essa habilidade. A cada 2 páginas tem essa habilidade. E tem mesmo. E tem mesmo. A questão é como está ali, né? Como é que é proposto e tal. Então, mas você vai, por exemplo, no livro de... Aí eu fui olhar o outro para saber se era unanimidade, né? Já o livro de Castrucci, em Cláudia ficou, trabalha com pontos notáveis, fatoração, faz um trabalho com isso antes de chegar nas equações. Destina um capítulo a isso. Uma outra coisa que chamou a atenção foi assim, né? Eu não sei... eu penso assim, me parece que os autores estão tentando agradar a BNCC, o livro ser aprovado. O livro ser aprovado e ser adotado, né? Mas, gente, se a gente pensar naquele livro que orientava o trabalho do professor, que podia, eu acho que está nesse sentido. O livro que ficou para mim, que eu não consegui colocar lá naquele questionário, eu não sei porquê, sempre aparece algo estranho, foi o livro de Joamir Souza, da editora FTD, Matemática, Realidade e Tecnologia. A primeira edição, 2018. E ele trabalha com as habilidades, da habilidade 6 até a habilidade 9, da BNCC, onde vem funções, com toda a sua representação numérica, algébrica e gráfica. Depois ele trabalha razão entre as grandezas de espécies diferentes, com problemas envolvendo razão, proporção
e grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Ele também trabalha com as expressões algébricas. Aí é que ele coloca a fatoração, produtos notáveis e equações polinomiais do segundo grau por meio da fatoração. Depois eu fui olhar o livro por dentro e percebi o seguinte: ele sempre coloca um texto, como se esse texto fosse uma chamada para o aluno entender o porquê que ele vai tratar sobre aquele conteúdo durante o período de estudo. E a explicação dele é uma explicação clara, mas para mim ainda ficou muita coisa a desejar. Gostaria que tivesse mais um pouco de aprofundamento, apesar dele fazer todo esse preâmbulo para poder chegar ao conteúdo, que eu achei muito positivo. Por exemplo, ele vai trabalhar com razão, proporção. Ele traz um texto sobre obesidade. Aí dentro desse texto ele começa a colocar o que é que vai causar esta obesidade, para depois então ele entrar no conteúdo. E tantos outros mais. E a proporcionalidade, quando ele trabalha com essas grandezas, ele vai também dando uma noção de função. Ele dá apenas a noção de função na construção de gráficos. E é muito simples. Mas, pelo que eu percebi também em outros estudos, essa parte de função ela deve ser trabalhada desde antes, não apenas lá no ensino médio, como está sendo posto agora. Né? Depois vem também, ele faz uma chamada, que eu falei, né, para o conteúdo partindo do conhecido para os alunos. E a parte de equação de segundo grau, ele trabalha junto com produtos notáveis e fatoração de polinômios. A equação completa e incompleta, mas ele não dá aquela ênfase da resolução da equação. Ele problematiza um pouco, né? E depois ele vai mostrando como é que nós devemos trabalhar com a equação do segundo grau, aplicando a fatoração, trabalhando com o trinômio quadrado perfeito, né? Também na resolução das equações completas. Somente que lá na completa, ele dá pouca ênfase, no caso, à sua forma resolutiva. Foi, assim, no geral, o que eu pude perceber. Então, ele coloca que tudo isso está dentro da BNCC. Se a gente começar a observar, o conteúdo realmente está. Agora, o problema é a forma operatória e que eu preciso ler com mais atenção para ver. Essa é a minha participação para vocês. Então, o livro que eu analisei foi esse aqui, o Araribá mais Matemática, certo? E nesse livro, vocês já falaram quase praticamente tudo aí. Eu estava ouvindo o depoimento de Gilson e de Eliette agora, mais nitidamente. E assim, o livro apresenta também realmente a parte do conteúdo, fica claro e evidente que a necessidade de cumprir com aquelas habilidades lá do BNCC, né? Ele coloca, inclusive, em cada conteúdo, no início do conteúdo, ele coloca a habilidade específica que aquele conteúdo vai satisfazer ali. E outra coisa que eu achei, do modo geral, né, analisando do âmbito geral, eu fiquei um pouco decepcionado, mas eu achei o livro muito sintético, muito assim, forçado a barra. Foi feita uma coisa muito sintética do assunto e para cumprir com a BNCC, entendeu? E para ser escolhido. Então, a preocupação com a BNCC, com o cumprimento com as habilidades, com o que diz na BNCC, ficou muito mais evidente nos livros do que a preocupação com o ensino e aprendizagem. Eu senti isso. E, assim, os conteúdos ficaram muito sintetizados e, por exemplo, quando tem lá para botar um exemplo de velocidade, ou escala, ou densidade demográfica, eles botam apenas um exemplo. Né? Então, bota um exemplo daquilo, satisfez a habilidade da BNCC, botou o número lá da habilidade e pronto, vamos partir para outro conteúdo. E sempre assim, muito sintético. Para cumprir com a história da matemática, para falar de história da matemática, eles botam lá um textinho pequeno, rápido, no início do capítulo e cumpriu. Né? Então foi assim,
Ao meu ver, foi tipo, fazendo uma metáfora aqui, é tipo uma cesta básica de livro didático. Eles estão fazendo como uma cesta básica, entendeu? Vamos botar assim, qual é a mínimas coisas que a pessoa pode ter para sobreviver, vamos, né? Mais ou menos assim. E que não está sendo tão básica, né? Como o próprio nome que é base curricular, então não está sendo base, entendeu? Tá muito base, tá muito superficial essa base. Então eu pensaria como tipo uma cesta básica mesmo do livro didático. Eles estão construindo uma coisa, um pacote, né? É tipo um pacote que é para ser aprovado e para ganhar, né? Virou meio que uma disputa. Tem muita gente fazendo livro, tem muito livro feito, entendeu? Muito esforço para se fazer um livro e para querer fazer isso. Então, eu acreditaria que se juntasse os autores e fizesse um livro mais de qualidade, né? Pensando nesses livros antigos que são tradicionais, seria muito mais proveitoso, ao meu ver. E os conteúdos ficaram muito sintéticos, né? Todos eles. O livro consta de tudo, eu não posso dizer que não. Ele está lá totalmente de acordo com a BNCC, né? E está cumprindo com a habilidade. Mas está, como eu disse, aqui tipo pacote. É igual quando você vai fazer uma configuração de computador. Você chega na loja para comprar um computador, você diz, eu quero memória tal, eu quero um HD tal, eu quero um processador tal. O livro está assim. Você tem que colocar, 9º ano, equação de segundo grau, produtos notáveis, grandeza e medida. Então, está todo empacotado, entendeu? E aí eu fui olhar, estendi também o meu olhar, em vez da álgebra, fui olhar as outras áreas também, geometria e tal. E a mesma coisa, entendeu? Não há diferença. Mesmo que a gente mude de conteúdo, de área da matemática, eu acho que a análise vai ser meio que geral, certo? Então, essa é a minha contribuição aí. Valeu, pessoal. O nome do livro que a gente analisou chama Matemática Essencial 9º Ano, Ensino Fundamental, da editora Scipione, com esses dois autores aí, Patrícia Pataro e Rodrigo Balestre. Eu fiquei surpreso positivamente com esse livro. Um dos motivos, talvez, seja a formação de Rodrigo, porque os dois são licenciados em matemática pela UEL e ele é mestre em ensino de ciência e educação matemática pela UEL. Talvez por essa formação tenha esse novo olhar. Então, vou começar pelo final, que são esses meus comentários gerais, onde eu coloco que o livro ele surpreendeu, atende a todas as 4 competências da BNCC, não só uma. Ele usa investigações matemáticas com a função afim, e aquele clássico que alguns membros do Infol conhecem, o triângulo com palitos, por exemplo, tem aquela atividade, e tem mais outras 2 sequências lá que ele trabalha, que os autores propõem. E ficou a desejar para mim o último capítulo de funções quadráticas, pela expectativa, pela forma como foi conduzido com os anteriores. Ficou um pouco seco, vamos dizer assim. O uso das TICs foi muito sintético, só apareceu com função afim, e mesmo assim com GeoGebra, mesmo assim, ensinando como construir a reta e marcar a interseção com os eixos, e só. Mais nada. Jogos só apareceu um para fixar conceitos de função quadrática, mas achei, dentro da proposta, da intenção da proposta, achei interessante. Gilson, que sempre coloca isso, a abordagem de função começa com as características gerais, de uma forma muito bem feita, abordando mudanças de diferentes registros e articulando com capítulos anteriores e também com coisas de anos anteriores, do 8º ano especialmente. A história da matemática, como o Anderon colocou também no dele e outros, é muito forçada, muito para cumprir tabela, mas com curiosidade. Só teve um item lá que eu achei que foi um pouco diferente, um tópico. O capítulo de proporção e razão achei muito bom. E é retomado quando aborda a função linear com um caso particular da função afim. Bom, o que foi que eu fiz? Em cada capítulo, por exemplo, esse aqui que é de equação de segundo grau e sistema de equações, ele listou parte antes de começar os capítulos. Ele listou os tópicos e destacou esses itens 3 e 4, que são tópicos de anos anteriores, né? Então ele destacou aqui, nesse caso aqui ele chamou de 3 e 4, né? E ele comenta aqui também o objeto de conhecimento e qual foi a habilidade. E aqui eu fiz um resumo do que tinha em cada capítulo, passo a passo, de cada tópico, de cada capítulo. E emitir uma opinião de cada capítulo. Por exemplo, nesse capítulo aí,
atende a BNCC, parecia uma abordagem adequada, correspondendo a pontos temáticas, enfim, aí vai, né, com mapas, aqui nesse capítulo, por exemplo, de escalas, de planta baixa, planta de casa, densidade demográfica, associa com taxa de variação em velocidade, porcentagem, que é um caso particular, né, de uma razão, então, cálculo mental, uso de calculadora, e quando ele entra nas funções, faz aquele comentário que a gente sempre coloca, e Cláudia também, da abordagem mais geral de funções, tem várias questões. Associa também, inicia com criptografia, já associando números com código, por exemplo, o símbolo de cifrão, e aí ele faz essa relação 1 a 1, né? Essa associação de relação de dependência, começa com esse exemplo, e depois associa com grandezas diretamente proporcionais. Então ele faz trabalha com gráficos, diferentes tipos de gráficos, associa com economia do chuveiro e quilowatt-hora e consumo, enfim, tá. E acho uma coisa interessante que não é comum também a gente ver no livro didático, é que o conteúdo é aprofundado também na parte dos exercícios. Essa foi uma coisa que eu também achei muito interessante. E também a associação com outras unidades temáticas, especialmente com geometria, nesses tópicos todos aqui, nesses 4 capítulos. Ele articula, muito comum ele articular com a geometria e também com números. Então é muito comum essas duas associações, especialmente da geometria. Beleza. Acho que é isso, gente. De modo geral, acho que é isso. Tem mais detalhes que eu coloquei aqui. Ô, Léo, deixa eu fazer uma perguntinha rápida para você. Não sei se você se deteve nisso, mas eu sempre tenho olhado isso quando vou ver grandezas e medidas, na parte de regra de 3. A regra de 3, a regra de 3 composta, ele faz como se fosse várias simples. Eu acho que tem no início logo, não sei se eu vou achar aqui agora, mas quando ele começa a colocar, ele faz isso. Porque olha só, né? O livro de Bianchini, que eu falou, ele só fazendo um comentário, eu acho que é bom pra gente, né? Regra de 3. Ele vai trabalhar lá grandezas diretamente proporcionais, um probleminha, e aí ele fala que as razões são iguais. Beleza. Né? Aí chega na regra de 3, na regra de 3 que é inversa, né? Que não é direta, aí ele vai dizer que o produto das grandezas ali que é igual. Tudo bem, ele analisou assim, fez assim, é verdade. Quando ele vai para a regra de 3 composta, ele começa a trabalhar a composta a partir de várias simples. E aí, daqui a pouco, ele quer dizer que se é proporcional a 1, é proporcional ao produto. E aí o que é inverso para ele agora já não é mais produto, já é inverso de razão, tá vendo? Quer dizer, em nenhum momento antes ele trabalhou que a grandeza inversamente, que as razões, que invertendo uma ficaria igual à outra, e ele usa isso lá na frente como se fosse algo comum, tá vendo? Quer dizer, faz um samba, Léo. Faz um samba na regra de 3 composta, e o professor provavelmente vai acabar ensinando pelas setas. Não, ele faz assim, Gil, ele fixa uma variável, e aí trabalha duas. E faz duas simples, então, beleza. Ele faz duas simples.